Olá, a paz do Senhor Jesus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família, sobre os seus planos. A paz que excede a todo entendimento humano, que ela possa estar aí dentro do seu ser. É ela que faz toda a diferença, que por mais que haja circunstâncias desagradáveis ao nosso redor, essa paz, a paz que excede a todo entendimento humano, que vem diretamente do Príncipe da Paz, ela permanece, viu? Ela prevalece, independente de qualquer circunstância. Meu nome é Vanessa França, para quem não me conhece, sou terapeuta emocional, sou missionária, trabalho na área de libertação e cura interior. Quem quiser pode me seguir lá no Instagram, Vanessa França Terapia Emocional. E aqui na descrição desse vídeo eu também vou deixar o link que vai direto para o nosso grupo no WhatsApp. É um grupo de apoio espiritual e emocional para mulheres, tá bom? E lá no Instagram também tem o link que fala comigo. Fala diretamente comigo no WhatsApp, ou então pode falar também lá no direct, tá bom? Um beijinho e vamos ao vídeo. O que eu quero falar para vocês hoje sobre o fruto do Espírito, né? A Bíblia fala o fruto do Espírito, é um fruto com 9 virtudes. E quando nós adquirimos, né, esse fruto, essas virtudes que o fruto do Espírito nos proporciona, tudo muda. O nosso olhar muda, a nossa postura muda, o nosso viver muda, a forma de nós nos relacionarmos com as outras pessoas muda. Só que nós vivemos um tempo que os cristãos já não buscam tanto pelo batismo com o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo. Isso é de suma importância, né? Nós vamos ver que lá desde o início, quando houve a consagração dos diáconos, né? Que ali estava Estevão, quando houve a consagração, um requisito era ser cheio do Espírito Santo. Isso faz toda a diferença. Isso não tem absolutamente nada a ver com manifestação de Espírito Santo, né? Da pessoa rodopiar, pular, falar em línguas. Não, nós vamos ver a diferença da pessoa que é cheia do Espírito Santo no dia a dia. Como que ela lida com as circunstâncias, como é que ela lida com as batalhas do dia a dia, como que ela lida com as diferenças, com as pessoas que são diferentes, que falam diferente, que pensam diferente. É aí que nós vamos ver se a pessoa é cheia do Espírito Santo ou não. Talvez você esteja aí dando volta no deserto, porque você ainda não está cheio do Espírito Santo e não adquiriu o fruto do Espírito Santo. Ainda não tem em você as virtudes do fruto do Espírito. Eu quero falar um pouquinho, assim, muito breve, sobre cada uma delas, né? Que começar com a mais importante, que é o amor. A palavra vai dizer que Deus é amor. Então, o amor é o próprio Deus. Então, como não amar? Né? Como querer viver Deus, viver uma vida com Deus, uma vida de relacionamento com Deus, sem amar, sem ter amor, né? Amor pelo próximo, e um amor que não tem limites, um amor que não tem condições. Simplesmente amamos ele com os defeitos, com as qualidades, com as chatices, com os costumes. Nós também temos os nossos defeitos, as nossas chatices, os nossos costumes, não é verdade? Então, o amor é primordial. O amor, a alegria. Uma coisa que sinceramente me entristece muito é que eu já passei por tantas coisas, tantas etapas da minha vida, tantos processos tão dolorosos, extremamente dolorosos. E eu sempre tive alegria. E algumas pessoas estão falando, eu não sei como que você consegue, por tudo que você tem passado, você consegue ainda ser uma pessoa alegre, que brinca, que faz palhaçada, que faz as outras pessoas rirem. É por conta do Espírito Santo na minha vida. Porque se não for o Espírito Santo, nós não conseguimos. Me entristece ver, principalmente cristãos, tão desanimados, tão cabisbaixos, que reclamam por tudo. Há pessoas, não sei se acontece com você, mas há pessoas que não tem uma única vez que eu não encontro, que não reclamam de algo, que não tá com aquele ar de cansado, de fadigado, de não aguento mais, de que vou desistir. Deixa eu te falar, quando há um encontro real com o Senhor,
É impossível retroceder. É impossível querer desistir, porque o Espírito está gritando ali dentro de nós, ele está vibrando, ele deseja as coisas de Deus. Então, como que o Espírito Santo vai habitar em você, vai estar fervoroso dentro de você e você vai estar pensando em desistir? Não. Tem alguma coisa de errado, não tem coerência. É o Espírito Santo, o Espírito de Deus está habitar dentro de você, né? Tá firme dentro de você e você está pensando em desistir das coisas de Deus. Alguma coisa está errada, algum alinhamento é necessário, né? Alguma fiação se perdeu, necessário buscar mais pelo Espírito Santo e ter essa alegria, esse gozo, esse regozijo de viver Deus, de viver na presença de Deus, de viver as coisas de Deus. E a paz, gente, a paz real, a paz verdadeira, a paz que excede a todo entendimento humano. Sabe que tem assim situações terríveis ao seu redor, mas você está em paz, que parece que você é até meio louco. Como que você está em paz com situações tão complicadas ao seu redor, não é verdade? Mas é porque essa paz, ela vem do príncipe da paz. Essa paz não tem condicionantes. Essa paz simplesmente permanece. Simplesmente vivemos essa paz, independente do que está ao nosso redor, tal como eu falei no início do vídeo. E a paciência. Às vezes nós pedimos paciência e esquecemos que o que produz paciência é o que? É tribulação. Aí vem as tribulações, vem as situações difíceis, para quê? Para que seja gerado paciência em nós. Quando nós passamos pelas tribulações com o Senhor, sabe assim, olha, agarradinho com Jesus, nós adquirimos paciência, nós temos mais paciência conosco mesmo, com as situações, com as outras pessoas. Nós vivemos essa paciência, né? Essa calma, essa tranquilidade de esperar com que as coisas aconteçam no tempo de Deus. E também a amabilidade, né? Você ser uma pessoa amável. Não é uma pessoa rancorosa, uma pessoa chata, uma pessoa que se irrita por tudo e por nada. Uma pessoa que talvez alguém pisou no seu pé, seja, tá me vendo não? Tá enxergando não? Como não? Vamos ser amáveis, pessoas amáveis. Isso vem do Espírito Santo, isso faz parte do fruto do Espírito Santo. Então, se você não está sendo uma pessoa amável, se você não está sendo uma pessoa dócil, busque por isso, busque por essa virtude do fruto do Espírito, porque o fruto do Espírito nós vamos adquirindo. É como se fosse, né, um fruto com muitos gomos, então nós vamos ali adquirindo cada gominho, e é importante, cada um deles, é importante para o nosso crescimento, para o nosso fortalecimento, para que se cumpra o propósito do Senhor nas nossas vidas. E a bondade. É impossível você viver com Deus e não ser uma pessoa bondosa, né? O coração, eu posso falar na primeira pessoa, porque a Bíblia diz que até a bondade que está em nós é Deus que coloca. Não tem a ver comigo, não tem a ver com você, tem a ver com Deus aqui, que Ele colocou em você. E a bondade, quando nós temos um coração bondoso, é tão sobrenatural que as pessoas podem nos fazer mal, nós continuamos fazendo bem. As pessoas podem tentar nos denegrir, nós continuamos abençoando, nós continuamos falando bem. As pessoas podem nos prejudicar, nós continuamos intercedendo e orando por elas. As pessoas podem nos causar danos, mas se precisar de nós, nós estamos ali com o coração contrito, sabe? Para poder ajudar, para poder apoiar. Isso faz parte do fruto do Espírito. É só com o Espírito Santo. Fidelidade. Eu vejo que a fidelidade principalmente com o Senhor e em tudo, né? Não tem aquele versículo? Ser fiel, né? No pouco, que no muito eu te colocarei. E eu vejo da seguinte forma, esse ser fiel, essa fidelidade, né? Em todas as áreas. É fiel no seu tempo, é fiel no zelo com a sua casa, é fiel no zelo com o seu ministério, com a sua congregação, com os seus líderes, com as suas finanças, com a sua saúde, com o seu corpo. É ser fiel a Deus.
através de todas e quaisquer circunstâncias. Fidelidade. Não existe homem de Deus ou mulher de Deus sem ser fiel. Fiel a Deus, fiel às pessoas que estão ao seu redor. Não. Se não houver fidelidade, você não está com o fruto do Espírito aí aceso em você. Impossível. Mansidão. Mansidão é uma coisa muito complicada nos dias atuais, né? Eu vejo as pessoas tão irritadas, tão iradas, tão intolerantes umas com as outras, por tudo e por nada, já tá falando alto, já tá brigando, já tá em discussões, todo mundo querendo ter a razão. Pouco se importa em ter razão, mas tenha paz, se importe em ter paz e ser uma pessoa mansa, que as pessoas olhem para você e falem: eu vejo Jesus em você, eu vejo a mansidão de Jesus em você. Você é pacificadora, né? Você é a bombeira, aquela que quando o fogo tá pegando, você vai lá e apaga, não é que coloca mais fogo, né? É que sabe olhar para os dois lados, não toma partido logo, mas você apazigua as situações, né, os conflitos, você sabe lidar com as situações com mansidão, você não é aquela pessoa de tirar satisfação. Vou ver, vou lá ver, por que falou de mim? Quem tá falando de mim? Fala na minha cara, pelo amor de Deus, né? Vamos nos converter em nome de Jesus. E domínio próprio. Meu Deus, domínio próprio. Eu lido com muitas mulheres que domínio próprio está a zero. Misericórdia, né? Sabe o que é você ter domínio próprio? É você deixar o domínio totalmente nas mãos de Deus. Entregue o domínio de tudo nas mãos de Deus. É você saber como você se comportar em cada situação. A maioria das vezes você não vai ter que falar nada. Você vai ter que deixar Deus falar e Deus mostrar. E sabe o que faz às vezes as pessoas perderem esse domínio próprio? O tempo. Às vezes o tempo de Deus justificar, o tempo de Deus vir com a sua justiça, né? O tempo de Deus vir esclarecendo as situações, na nossa visão é demorado. Então nós queremos fazer com a força do nosso braço, né? A palavra diz assim: ai do homem que confia no homem. Não tá falando ai de mim que confio na outra pessoa, não. É ai de mim que confio em mim mesma e faço do meu braço a minha força. A nossa força tem que estar no Senhor. Então, nós precisamos ter esse domínio sobre nós mesmos, deixar o Espírito Santo dominar. Eu tenho o costume de orar sobre as minhas pacientes assim, que o Espírito Santo domine os sentimentos e as emoções. Às vezes acontecem coisas tão terríveis comigo que eu olho e penso, falo, é mesmo Espírito Santo. Porque se fosse a Vanessa, ia querer falar, ia querer argumentar, explicar ou tirar satisfação, mas não, vem o Espírito Santo e domina a situação, sabe? Ele que faz com que nós tenhamos esse domínio próprio de nos segurarmos, de fazermos aquilo que o Espírito Santo nos direciona a fazer. Então, busque o fruto do Espírito, busque essas virtudes. Isso vai fazer total diferença na sua vida. Você vai ver o quanto você vai progredir, o quanto você vai florescer, o quanto você vai frutificar, o quanto você vai se tornar uma pessoa totalmente diferente. Viu? Fica com essa palavra. E que essas sementinhas que foram lançadas agora, elas possam adentrar no seu coração, que o seu coração seja como uma terra fértil e possa frutificar, viu? Floresça nesse deserto. Um beijo grande. Deus muito abençoe. Curta o vídeo, compartilhe, comente. Falou com você? Você concorda? Você gostou? Edificou a sua vida? Então comenta, tá? E partilhe nas suas redes sociais com seus amigos, seus familiares. Um beijo grande. Deus muito abençoe. Floresça nesse deserto.